fosse possível ir além da sustentabilidade? E se ao invés de diminuir impactos, a gente pudesse regenerar o meio ambiente? Principais notícias do mercado imobiliário. O mercado da construção deve fechar o aumento da taxa de juros. E a indústria dos materiais e no nosso case de mobilidade urbana. Seja bem-vindo a mais uma edição do On News. No On News da semana passada, nós falamos sobre tendências sustentáveis do mercado imobiliário, que é um mercado que ainda consome muitos recursos naturais e precisa se adaptar para ir de encontro com as necessidades sociais e do meio ambiente. Se você ainda não viu e quiser conferir, o link está aparecendo aqui na tela. Hoje, a gente trouxe uma especialista no conceito regenerativo, uma cultura que está na arte, educação, agricultura, no futuro das cidades e, claro, também no setor imobiliário. O On News Entrevista é sobre design regenerativo, com a professora e pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, Janaína Mack. Ela é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem pós-doutorado na França e também é consultora de empresas. Janaína, obrigada, é um prazer ter você aqui com a gente. E para a gente começar, para deixar todo mundo aí na mesma página, eu queria que você explicasse um pouquinho da diferença, né, dessa questão de sustentabilidade e regeneração. Hoje a gente ainda, né, fala muito sobre esse aspecto de sustentabilidade, de deixar o mundo mais verde, de reciclagem, mas isso é uma gotinha d'água quando a gente vai para esse conceito de regeneração. Então, você que é fera nesse assunto, queria que dividisse aí um pouquinho com a gente, por gentileza. Ok, muito obrigada, Ellen, em primeiro lugar, pelo convite para estar aqui, para a gente poder fazer essa conversa, esse bate-papo descontraído, né? Ainda mais para falar sobre um tema que é muito bacana, muito relevante, que é esse tema da sustentabilidade, e agora que a gente está discutindo sobre a regeneração, né? Mas o que é isso? Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de ir além das obrigações básicas que a empresa tem, das obrigações legais, por exemplo, né, que é o que a gente está acostumado a ver. É ter já uma preocupação com a questão de recursos, com a questão de reciclagem, com a questão de desenvolvimento de pegadas nessa questão verde, né, de ter todos os seus processos alinhados nesse sentido. Mas a regeneração, ela vai além disso, porque além de ser sustentável, ela propõe que as empresas elas deixem um saldo positivo na natureza, ou seja, não apenas evitar uma degradação, não apenas reduzir a produção de algum resíduo, né, ou de um subproduto, né, mas que esse processo possa deixar esse saldo positivo. Como que a gente vai fazer isso? Passando a adotar uma abordagem cíclica. Os nossos negócios são vistos de uma forma linear, eles são projetados, desenhados e geridos linearmente, mas a natureza é circular. Então, a gente vê que na natureza não existe lixo, não existe resíduo, tudo é uma matéria-prima, todo o sistema que gera um subproduto, ele serve de matéria-prima para um outro sistema. Então, usando essa lógica para o ambiente de negócios, a gente consegue ver o quanto a gente desperdiça de recursos, de energia, de materiais, de mão de obra humana. Então, isso é bem significativo. Esse regenerativo, ele leva em conta a sabedoria que a natureza tem. Então, se a gente for olhar, por exemplo, para a nossa existência humana e para a existência do planeta, nós estamos habitando aqui nos 2 últimos segundos, né? Se a gente fosse transformar isso em tempo. Então, a gente está pouquíssimo tempo aqui nesse planeta, comparado com toda a sabedoria da natureza, que gira em torno de 4 bilhões de anos, 3,5, 4 bilhões de anos, dependendo, né, os estudos aí que a gente for usar como base. Então, para a gente começar a usar o regenerativo, a gente tem que passar essa fase do sustentável, só que as empresas ainda não chegaram no sustentável, né? Essa aqui Então, é um caminho longo, né? Qual que seria a sua opinião, Janaína, sobre a transição? Como que a gente poderia começar esse início de transição, de sair de um ambiente, digamos, sustentável, que seria o primeiro passo, até chegar em um conceito regenerativo? Muito bem. Eu vejo que o primeiro, as pessoas e as empresas, elas acabam se convencendo, muitas vezes, pelos exemplos. Então, conhecer exemplos e visitar iniciativas regenerativas, nesse caso,
Eu acredito que teria uma grande força, um grande potencial em fazer essa ideia chegar a muito mais gente, porque hoje poucas pessoas conhecem, inclusive, essa expressão, né, de projeto regenerativo ou design regenerativo. Então, primeiro, se fazer conhecer, conhecer as experiências que existem, essas experiências, elas existem ao redor do mundo, né, nós estamos cercados de experiências que já começam a despontar nessa linha, conhecer termos como, por exemplo, o biomimetismo ou a biomimética, que é a aprendizagem, a ciência pela aprendizagem da natureza, ou seja, quando a gente tem uma determinada situação, um determinado problema, a gente olhar para ver como a natureza resolve esse problema, né? E é essa a abordagem da biomimética, olhar para como a natureza lida com as situações e usar isso para os nossos sistemas, os nossos ambientes construtivos, por exemplo, nossos sistemas humanos. Então, isso é uma das grandes questões que o regenerativo traz. E para fazer com que mais empresas e pessoas utilizem isso, é bacana que conheçam esses cases de sucesso, porque muitas vezes as pessoas dizem, mas isso não é possível, como agora a gente está vivendo nessa situação, infelizmente, né, da guerra, e a gente fala muito sobre os fertilizantes, sobre a questão dos fertilizantes. A própria questão do petróleo, né? Parece que a gente teve que chegar num ápice de não poder, de certa forma, né, receber o recurso de um determinado local por conta de tudo isso que está acontecendo, e aí é nesse momento que todo mundo vai ter que se mobilizar para fazer alguma coisa diferente forçadamente, né? Porque se a gente for no caminho aqui contínuo, seria algo que talvez demoraria mais, né? Exato. E, por exemplo, em relação aos fertilizantes, se nós soubéssemos usar a inteligência da natureza para trabalhar com agroflorestas, por exemplo, não precisaríamos dessa discussão toda, porque a própria natureza, sabendo combinar as espécies e fazendo uma produção escalonada, você consegue produzir alimentos sem derrubar a floresta, o que muita gente diz que é impossível. Você consegue produzir alimento e produzir água, então água se planta. A gente está falando de crise hídrica, né? Nós estamos em meio a uma crise hídrica e estamos pensando soluções para isso, mas quanto mais pessoas souberem que isso é possível, que eu não preciso de fertilizante se eu souber usar os processos da natureza, naturais, isso é uma riqueza incrível, incrível. Então, o quanto a gente deixa de contaminar o solo, o quanto a gente deixa de consumir um alimento que tem uma qualidade inferior ao alimento que não precisa desse tipo de fertilizante, tá? E que não precisa de adubação, inclusive ele é mais do que orgânico. Percebe que o orgânico a gente já fala como sustentável, tá? Sim. Mas se a gente falar do regenerativo, ele nem de adubação externa ele não precisa, porque o solo ele já vai ter a riqueza, os nutrientes necessários, ele já vai ter a umidade necessária, e isso vai fazer com que eu possa, então, produzir o alimento sem devastar e combinar, inclusive, com a criação de animais. Então, só para dar um exemplo. Um super caminho, né? Por favor. Mas é agora o que a gente está vivendo nesses dias, né? Uma discussão muito significativa nessa linha. Legal. Você ia falar de um exemplo, eu queria ver se você conseguiria trazer um pouco isso para o nosso mundo, né? O ONU está muito atrelado aqui ao universo da construção civil. Para você, esse design regenerativo, qual que é o tamanho da discussão disso no Brasil? A gente já tem alguns exemplos que estão sendo inseridos no dia a dia desse segmento? Nós temos alguns exemplos de empresas que trabalham principalmente com as certificações de edificação sustentável, né? Então, a gente vê assim que as empresas elas podem adotar duas grandes linhas, uma linha que é pensar, vamos dizer sustentabilidade ainda, porque tem um longo caminho pela frente, não? Mas pensar essa sustentabilidade no seu projeto e no seu processo construtivo, por exemplo, falando especificamente das construções, das edificações. E ela pode também pensar na questão do produto, né? Ou seja, esse produto sendo o edifício, o que ele traz de benefícios em relação à sustentabilidade / regeneração. Então, em relação ao processo, a gente pode ter um menor consumo de todos os insumos que são necessários, menor consumo de água, menor consumo de energia. A gente pode trabalhar com as variáveis velocidade, qualidade e custo, né, para tentar equalizá-las, né, nessa linha, pensando em usar essas principalmente técnicas que fazem com que a obra fique mais limpa, né,
e que ela tenha, em relação a prazos de entrega e a consumos de materiais, uma precisão, né, nesse sentido. A gente pode trabalhar também com a ideia do off-site, né, e a construção modular, que isso é super importante, gera pouquíssimos ou bem menos resíduos, vamos dizer assim. Legal. Como que seria, Janaína, um pouco? Você poderia abordar um pouquinho esse detalhe dessa off-site e da construção modular? Na verdade, são as construções pré-moldadas, né, que a Tá. gente usa essa expressão também, off-site e modular, mas são as construções pré-moldadas, e a gente consegue fazer como se a gente fizesse, por exemplo, a cozinha da nossa casa, né? Nós temos cozinhas modulares, e a gente vai lá e faz o projeto utilizando e aproveitando esses módulos, e depois monta na nossa casa, né, conforme o projeto. Sim. Da mesma forma para a construção, isso reduz significativamente os custos, reduz prazos de entrega, reduz desperdícios e aumenta a confiabilidade da construção civil, que também é um assunto bastante relevante nesse segmento, né? Imagina se, por exemplo, as indústrias de outros segmentos, como de metal mecânica ou a indústria, né, por Têxtil. exemplo, de geladeiras, têxtil, né, a indústria branca, né, Tá. por exemplo, como a gente fala. Imagina se ela tivesse que fazer essas dilatações de prazos, muitas vezes que a construção civil tem renegociações de prazos, né? Tudo isso gera um estresse e uma falta de confiabilidade também em relação à empresa, ao produto e tudo mais. Então, falando nesse sentido, a gente consegue ter esse olhar melhor tanto sobre o projeto / processo, de como esse edifício está sendo feito, como também do produto. Por exemplo, da gente trabalhar com a questão de águas de segunda linha, né, águas de reuso, captação de águas da chuva para que a gente tenha uma tubulação secundária e isso possa ser usado nos vasos sanitários, na limpeza, nos jardins, né, nesse tipo de coisa. É uma coisa simples, muito simples, e faz parte, Ellen, dessa ideia que você comentou da transição. Sim. Então, a gente precisa galgar esses elementos até que a gente possa discutir coisas realmente mais de ponta, como, por exemplo, a tinta que não suja, né, que foi feita com base em estudos de uma flor chamada flor de lótus, que é uma flor que tem uma superfície nas suas pétalas e folhas que não adere, a sujidade não consegue ficar ali. Então, essa tinta foi desenvolvida usando esses princípios da flor de lótus. Por isso que eu falei no início, é usar o conhecimento que a natureza tem para soluções, para as nossas soluções, os nossos ambientes construídos, né? Então, parece uma coisa muito distante, mas ela já está aí, já é uma tinta que é comercialmente viável, já foi desenvolvida. Então, a gente tem um degradê, né? A gente pode trabalhar desde a obra, projeto, uma perspectiva mais sustentável, passando pelo produto, que é a nossa edificação nesse caso, e esse produto também tem uma régua, né? A gente pode, desde coisas mais usuais, como essa água de reuso que eu falei, até desenvolver soluções bem mais tecnológicas, né? Com pesquisa, por exemplo. Que um dos impeditivos, Janaína, da gente ainda não estar num degrau tão alto, né? Quando a gente vai trazer esses aspectos aqui da própria sustentabilidade ou do conceito de regeneração, é impactado pelo preço, que hoje esses materiais e o acesso, digamos, de certa forma, ainda é um impeditivo. A gente poderia considerar essa questão do acesso, porque normalmente, né, a questão da natureza, a sustentabilidade é algo que deveria ser mais barato, normalmente é mais caro. Então, acho que o desafio seria trazer de certa forma esses materiais, o acesso a isso por um preço mais acessível às empresas e aos consumidores, consequentemente? Essa é uma excelente pergunta e ela passa por uma discussão econômica. Toda tecnologia, quando é lançada, ela tem esse custo, ela vai querer ter esse investimento, esse retorno desse investimento feito em pesquisa, por exemplo. Por isso, os early adopters, né, aqueles que adotam inicialmente uma tecnologia que está sendo lançada, eles acabam pagando mais caro e essa tecnologia, com o passar do tempo, vai ficando mais acessível. Quando você fala em relação a ser mais, né, que realmente muitas coisas, quando a gente vai principalmente pensando numa coisa muito simples, um produto orgânico, né, uma fruta orgânica,
é mais caro. E a gente pergunta por quê, né? Porque se ela não utiliza fertilizantes e uma série de coisas que poderiam... Aí tem várias respostas. Ela é Escala, mais né? frágil, ela exige, né, um cuidado melhor, os ganhos de escala, que são uma coisa relevante para a economia. Então, aí a gente tem que voltar a fazer uma análise econômica e pode ser que muitas vezes seja por uma própria valorização, como a gente discute na gestão, um valor agregado maior ao produto. Então, um produto que não faz mal à saúde, ele tem um valor agregado maior, portanto, ele merece, né, ter essa valorização na sua precificação. Então, a gente vai ficar aqui numa discussão, eu concordo absolutamente contigo que muitas coisas, às vezes a gente fica pensando, puxa, mas precisaria ser realmente isso? E aí, né, é um pouco da lei do mercado. Se você tem um produto que é diferenciado, você consegue ganhar mais. Se o mercado está disposto a pagar e você vende toda a sua produção, beleza, né? Se você começa a não vender e mais produtores orgânicos começam a oferecer, por exemplo, né, frutas orgânicas, então, possivelmente, esse preço vai baixar. Tá. É um caminho que, enfim, teremos que percorrer para entender como é que isso vai funcionar no dia a dia, né? Mas trazendo um pouco dessa pauta de economia, né, de investimentos, a gente, né, hoje tem a máxima do ESG, né, o ESG, que em inglês aí é essa sigla do Environment, Social, Governance, né, que seria meio ambiente, social, governança. Isso está muito atrelado hoje aos produtos e às empresas, né? Você acredita, existe uma máxima já no mercado, de que empresas, fundos de investimento, que não tiverem, de certa forma, conectados, né, com a sustentabilidade, com um meio ambiente mais verde, nem, digamos, eles não vão nem poder concorrer, eles vão acabar ficando pelo caminho com o passar dos anos. Você concorda com essa máxima do mercado ligada ao ESG? Essa questão do ESG e da sustentabilidade que está por trás, principalmente, claro, tem governança e tem o social, né, juntos, ela tem ganhado esse enfoque bastante significativo nos últimos anos. Se nós pensarmos historicamente, as empresas que têm, por exemplo, programas de responsabilidade social corporativa, já vêm atuando dentro de uma lógica de ESG desde os anos 80. Né? Então, de tempos em tempos, esses conceitos, eles ganham novas roupagens, novos nomes. Ele é super importante, exatamente, ele é super importante. O que acontece é que a gente não pode pensar que o que está por trás dele é um movimento tão recente, porque, na verdade, ele já vinha, né, muitos desses movimentos já vinham acontecendo há bastante tempo. O que a gente vê em relação a essa temática é que não tem muita volta. É assim como a gente passou pela fase da qualidade, né, lá na década de 80, as empresas que não investiam em qualidade, né, então elas acabavam tendo dificuldades de se manter no mercado. E hoje o que se fala em gestão é, bom, qualidade já foi superado, agora nós temos as outras questões, sustentabilidade social e governança aí para gerenciar. Então, isso faz um pouco parte desse movimento incremental de mudanças que as empresas e a sociedade vão passando. Embora essa sementinha, né, como eu falei, ela não é recente, ela já vem de algum tempo. E também, completando a fala anterior, nós estávamos falando também de economia, né, e custo, quando se adotam essas questões, essa pegada verde, né, seja ela sustentável, seja ela por meio do ESG, no caso, por exemplo, dos imóveis, a gente vê que as empresas elas conseguem valorizar os seus imóveis em até 30% mais. Isso que você falou, né? Por que muitas vezes os produtos eles são caros, né? Nesse sentido do verde. Muitas vezes é por uma questão do mercado. O próprio mercado acaba fazendo um pouco essa valorizando mais nesse sentido, né? Exatamente. À medida que mais empresas, mais construtoras vão colocando esses conceitos nas suas obras, isso vai se tornando senso comum e daqui a pouco a gente precisa um novo salto, então, para fazer essa diferenciação entre as construtoras. Então, dentro daquilo que a gente falou, pode começar com coisas muito simples, como, por exemplo, né, eu citei o exemplo da água, mas pode ir para pesquisas... Que já é algo hoje que está mais ao alcance da sociedade. Exato. Né?
As hortas urbanas também sendo disponibilizadas nos próprios edifícios, né, que a gente tem essa questão também. Temos Até alguns questões... exemplos já aqui acontecendo, de hortas urbanas. São Paulo, sem dúvida. Exato. É o nosso cartão de visitas, assim, de benchmarkings, né, quando a gente fala em termos de Brasil, né. Então, até começando com isso, há até pesquisas que podem ser desenvolvidas para melhorar o conforto térmico, principalmente, né, que é uma coisa que a gente sabe que se gasta muita energia depois com ar-condicionado, né, para essa parte de climatização, ao passo que se essa sementinha já tivesse lá no projeto, né, já tivesse sido pensada lá, puxa, a gente vai projetar um edifício como, por exemplo, o edifício lá que foi inspirado no funcionamento de um cupinzeiro e que está localizado no Zimbábue, na capital do Zimbábue, uma cidade super quente e que não tem um equipamento sequer de ar-condicionado instalado. Então, isso tudo são coisas que, por isso que eu falei no início, é muito importante a gente fazer esses exemplos ganharem, né, terem voz, assim, serem realmente conhecidos, porque eles inspiram, eles levam as pessoas a pensar, sim, é possível pensar diferente, sim, é possível desenvolver uma pesquisa junto a uma universidade para pensar um material novo, tá? Para pensar um aproveitamento de um resíduo hoje que se tem numa determinada indústria, tá? Como, por exemplo, da indústria de alto-fornos, resíduos que são acrescentados ao cimento e que tornam um cimento melhorado, um cimento alternativo, resolve o problema do resíduo de uma indústria e melhora o funcionamento de uma outra. Então, isso é aquela coisa da... Fosse a cadeia alimentar, mas conectando empresas, serviços e gerações, né? Acho que esse é o mundo que a gente pretende alcançar. Muito legal, Janaína. E para finalizar, né, que infelizmente nosso tempo é curto aqui, o assunto é muito bom, a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Queria uma dica sua, né, que é doutora, que é pesquisadora. Nós, né, assim, além das políticas das empresas públicas e privadas, nós como pessoas, seres humanos que estamos aqui na sociedade, o que a gente poderia fazer, né? Como que a gente pode começar com pequenas atitudes para contribuir para um ambiente mais sustentável e um dia, se Deus quiser, mais regenerativo? Muito bem. Bom, eu como professora, no papel de professora, eu convido ao que a gente chama do long life learning, né, o estudar ao longo da vida, buscar conhecer essas técnicas, em como no seu ambiente de trabalho você pode incorporar esses conceitos na sua empresa. Muitas vezes as pessoas pensam, mas a minha empresa é pequena, a minha empresa não comporta esse tipo de coisa. Comporta sim, hoje a gente tem possibilidades de parcerias com, como eu falei, com universidades, grupos de pesquisa que estão sedentos por colocar em prática suas ideias. Tem pesquisadores sérios, tem pesquisadores com muitas pesquisas em andamento que precisam de locais para colocar em prática. Então, eu vejo que tem um espaço muito grande, independente se a empresa é de grande porte, de médio, de pequeno, ou multinacional ou nacional, isso não importa. A gente percebeu que e ainda mais a pandemia acelerou isso, que hoje a competição, ela não se dá mais tanto, né, entre grandes empresas, porque muitas vezes uma startup desafia uma grande empresa, né, lança um produto, uma solução disruptiva, que faz com que a solução que essa grande empresa vinha trazendo se torne defasada. Então, hoje a gente vê isso muito, então é bem importante se dar conta disso. Conhecer, tomar contato desses conceitos, né, desse conhecimento no primeiro momento, ir atrás de exemplos, buscar na sua cidade, na sua região, onde você pode visitar coisas que estão em funcionamento, assistir muitos vídeos também de exemplos de outros lugares, que às vezes, né, a questão da distância, a gente não consegue visitar em loco, e trazer essas ideias para discutir, né, trazer nas equipes, fomentar esse tipo de discussão. Assim a gente vai conseguir sair primeiro daquelas obrigações legais básicas que as empresas têm que cumprir, passar pela questão sustentável, chegar no ESG, né, toda essa discussão, e depois, quem sabe, né, quiçá atingir aí o regenerativo, que é deixar esse saldo positivo que as gerações futuras vão precisar, né? Excelente. Muito obrigada, Janaína, por dividir todo esse conhecimento aqui com a gente. Acho que o pessoal que acompanha o ONU News vai ficar agora mais por dentro, né, de como
utilizar essa questão da sustentabilidade, da regeneração, tentar aplicar, como você falou, de repente, com pequenos passos dentro de casa, nas empresas e fazer a diferença. Agradeço pelo seu conteúdo, foi um prazer falar com você e até uma próxima, né? Porque tem muita coisa para a gente fazer juntas aí, se Deus quiser. Que bom, Ellen, eu que fico muito feliz, agradeço imensamente o convite, uma honra poder participar desses espaços também, né, além da universidade. A universidade tem que sair dos seus muros, né, tem que dividir isso com a sociedade e levar para muita gente. Parabéns pela iniciativa, a toda a equipe que está aí também, e muito sucesso a esse empreendimento de vocês, o Vita 1. Isso, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Eu gostei muito da conversa de hoje e quero ouvir a sua opinião sobre design regenerativo. Então, deixe seu comentário aqui embaixo pra gente. E claro, se você gostou, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e ajude o conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente tiver um vídeo novo e bem bacana por aqui. O All News de Design Regenerativo termina aqui. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau!